Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Vamos lá, né? Bora para mais uma editorial do nosso canal, preparando muita informação relevante para vocês. Preparei aqui, né, os principais pontos, os principais tópicos que foram discutidos ontem, né, e hoje mais cedo. Então, hoje a gente começou com um vídeo extra, era até para ter colocado ele ontem, né, do Samuel Fernandes, acabou saindo um pouquinho atrasado, mas coloquei ele hoje de manhã. E agora continua o nosso editorial aqui. Tem muita coisa para a gente discutir, se a gente for analisar todos os acontecimentos finais, tá? Ontem o pessoal reclamou que o áudio estava um pouco baixo dos vídeos que eu estava colocando. Então, eu optei em fazer o seguinte, eu coloquei o microfone agora perto de mim e outro microfone logo embaixo, né, do aparelho que eu tô gravando. Então, se tiver tudo legal o áudio aí, vocês colocam no comentário, beleza? E assim, sem maiores chorumelos, inscreva-se no canal, curta, compartilha, isso ajuda e ajuda bastante. Combinado? Tamo junto? E vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, a gente vai falar assim das ações dos governadores, nas comunidades, né, nas favelas, as ações do ministro Alexandre de Moraes em relação à atuação do governador e o governador na mira, né, do STF a partir de então. Mas antes a gente precisa falar de um outro governador. Eu sei que a alta agora é o Cláudio Castro, que ganhou um boom enorme, né, depois da ação dele, ou seja, ganhou o respeito da população, mas a gente precisa falar do Tarcísio de Freitas. Tem algo muito estranho, né? Algo de errado não está certo na República das Bananas. Vamos lá. Vocês sabem que tem uma crítica muito grande que o Tarcísio seria uma espécie de candidato do sistema, né? Só que algumas atitudes do Tarcísio, alguns atos do Tarcísio chamam muito a atenção. Como, por exemplo, esse aqui. Essa matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha. O almoço de Tarcísio e Gilmar Mendes em Brasília. O governador Tarcísio de Freitas almoçou com o ministro do STF, o Gilmar Mendes, para discutir a construção de hospital inteligente em São Paulo. Pois é, ainda não entrou na minha cabeça onde entra um ministro do STF na decisão da construção de um hospital inteligente. Tem alguma ação pairando no STF para que esse hospital não seja construído? E também juízes recebem políticos em casa para almoço, para tratar de temas atinentes à política. Tá, você acredita se quiser, mas eu não tenho tendência para trouxa. Isso aqui não me convenceu nem um pinguinho, mas nem um pinguinho mesmo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, almoçou com o ministro Gilmar Mendes na quarta-feira. O encontro aconteceu na casa do magistrado, em Brasília. Engraçado, já imaginou se todo mundo que tivesse alguma pauta almoçasse com o juiz? Imagina, eu tenho um acidente de trânsito aqui, eu vou lá na casa do juiz almoçar para ver se eu posso resolver assim o assado. Para, né? Normalizar isso aqui não dá não vou ser hipócrita não. Gosto do Tarcísio, de certa forma, né? Gosto. Caiu muito vamos dizer assim, a admiração que eu tinha pelo Tarcísio. Sim, o Tarcísio de janeiro de 2023 nem sonha em ser o mesmo Tarcísio que eu admirava em outubro, né, de 2025. Muita coisa mudou, mas é esquisito isso aqui. Não que ele ainda não seja um bom governador, mas é estranho. A principal pauta do almoço, segundo interlocutores de ambos, foi a construção de um hospital inteligente dentro do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP, né? Continuo sem saber o que um ministro tem a ver com isso. E além do Gilmar Mendes, o Tarcísio também se reuniu com outros dois ministros em Brasília nessa semana, o Nunes Marques e o Edson Fachin, atual presidente da corte. Os dois encontros ocorreram na terça-feira, sem constar na agenda. Tem muita gente falando que o Tarcísio tá indo pro lado errado, tá trairando,
Está articulando por debaixo dos panos para eliminar o Bolsonaro só para ser o candidato do sistema. E sabe, esses encontros do Tarcísio não ajudam, né? Cá entre nós, não ajudam. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que está tudo certo? É normal o governador se encontrar com um ministro do STF, com 3 na verdade, para tratar de hospital? Convenceu você? A mim não. Não mesmo. Vamos falar de notícia internacional? Brasil enfrenta a tarifa mais alta do que a China após acordo entre Trump e Xi Jinping. O presidente norte-americano afirmou que as taxas de importação sobre produtos chineses foram reduzidas de 57% para 47%. Já os itens brasileiros continuam enfrentando alíquotas de 50%, com várias exceções, enquanto o governo Lula intensifica negociações para tentar reverter o quadro. O Lula não está intensificando nada, né? Ele tá ali dando uma de bom moço ali, mas eu sei que o Lula gosta mesmo é o caos. Esse negócio, esse discurso de anti-americano é o que rende, né, para esquerdista comunista igual o Hugo Chávez, tá? Então não me convence que o Lula está realmente tentando fazer algo, que o Lula realmente está, olha, articulando aqui ou ali para fazer uma negociação para aparar arestas com o Trump. A verdade é que o Trump não age com ideologia. O Lula sim. O Trump quer lucro, o Trump quer sair como o melhor presidente dos Estados Unidos e ele não está pensando nos interesses do Brasil. Ele vai patrolar o Brasil, se for esse caso. Mas o interesse do Trump, pelo menos ao meu interesse, coincide, que é o combate ao crime organizado. Acho que é uma pauta de todo e qualquer brasileiro, né? Que é tirar, né, essas pautas esquerdistas que atrapalham o país a crescer. Acho que é o ponto positivo para todo brasileiro. Então, sim, né? O Trump representa muito, inclusive muitos brasileiros, por estar alinhado em pontos que são interessantes. Mas ideologicamente, o Trump, se amanhã ele precisar sentar com um ditador e fazer bons acordos, ele vai, tá? Sentou com o Lula, né? Então, normal isso aí, né? O Trump não vai por ideologia, o Lula sim. Vamos lá, pessoal, ó, é agora que vocês vão me dizer se o áudio ficou legal ou não, tá bom? Faz o teste aí pra mim. Ó, deu ruim para a imprensa militante. A maioria dos brasileiros apoia a mega operação no Rio de Janeiro. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu tomei até uma cervejinha a hora que eu vi, né, que o Brasil pode ter jeito, né, que pode sair uma mega operação, um modelo Bukele no Brasil. Eu não sei sua opinião. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha só, a população brasileira, a maioria, tem um interesse em que o crime organizado seja eliminado. Veja o que disse aqui o William Vac. Renato, você evidentemente tem uma formação na área estatística que eu não tenho. Suponho aqui como leigo que 300 mil menções seja uma amostragem grande, pequena ou muito pequena da população brasileira. Mas essa amostragem nos permite chegar a conclusões mais abrangentes? Sem dúvida, William. 300 mil menções é um volume métrico relevante do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de métricas digitais. Só para a gente ter um parâmetro, por exemplo, quando a gente tem uma Copa do Mundo, se a gente olhar todo o intervalo de uma Copa do Mundo, a gente tem 6 milhões de menções. Então a gente coletou 300. Pessoal, a gente já começou com o áudio do cara que tá baixo, viu? 300 mil menções no intervalo de 21 horas. A gente vê, de fato, a repercussão métrica relevante da mega operação. Nesse caso, Renato, então a afirmação é categórica. Diante de um fato dessa magnitude, do ponto de vista, sobretudo humano também, é uma tragédia humana, não se pode negar. A maior parte da população quer ver isso. Sem dúvida, eu acho que é uma surpresa em relação à coleta dos dados, exatamente por conta de ser uma tragédia. É inegável o fato de que nós vemos uma tragédia nesse episódio, mas há um debate em relação às principais narrativas, um controle de narrativas,
E, sem dúvida, quando a gente olha para os apoios à operação, as mensagens elas também têm uma veemência muito grande em relação à ideia de bandido bom é bandido morto. Nós temos apenas 4 vítimas, que são os policiais. Sem dúvida, essa é a principal narrativa que cola num pedaço muito expressivo, né? Da amostragem. Estamos falando em 62% aí do número de menções relacionadas ao assunto. Então, sim, há uma radicalização muito forte nessas menções. E esse é um dos pontos que a gente encontra em alguns elementos, como política, mas quando a gente fala de segurança especificamente, a expressão da raiva ela é muito forte nesse tipo de engajamento. Quando a gente olha para esse episódio, a gente vê 2 blocos indo cada um para um lado. A gente vê um bloco muito conectado à ideia de chacina, de tragédia humana, mas a gente também vê um bloco de bem feito, é isso mesmo, merecem. E sem dúvida, esse elemento de raiva ele é muito forte quando a gente olha para as expressões, principalmente nos comentários em veículos de notícia, que são, sem dúvida nenhuma, os principais espaços onde nós estamos encontrando manifestações em relação a esse assunto. Pois é, eu tô no bloco 2, tá? No bloco do... tá? É o seguinte, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que a imprensa militante, ela sempre foi uma das grandes responsáveis pela existência do crime organizado. Eu quero que vocês vejam, por exemplo, a lapada que a jornalista da CNN tomou ao tentar passar pano para criminosos, tá? O capitão do BOPE dá uma invertida e detona esquerdista ao vivo na CNN. Cara, que aula que ele deu pra ela, né? Eu acho que ela saiu até, assim, com vergonha de uma entrevista dessa. Mas ela deixou muito claro, não, mas a minha opinião pessoal não importa. E a opinião social, pessoal dela, é que são civis mortos, né? São civis mortos. E ele foi genial. Peraí, civis ou bandidos? Dá uma olhadinha, são civis ou são bandidos? São bandidos. Quem estaria na área de mata, lugar dominado pelo tráfico, sendo um civil? Não tem como. Então, a polícia foi cirúrgica, foi certeira. Chegando ao ponto, né, que até jornalistas do grande mainstream, né, tiveram que trazer o seu posicionamento coerente. Eu gosto do Joel Pinheiro, eu já falei para vocês, né, e discordo de algumas coisas, já até mandei umas mensagens para ele. Falei, isso aqui, não, vacilou aqui, hein? E outras, essa aqui provavelmente eu vou falar, cara, assina embaixo com o que você falou, tá? Mas até ele que é, assim, não sei se vocês já ouviram falar, né, daquela instituição, o Joel Pinheiro é jornalista daquele jornal pequenininho chamado Globo, tá? Ele é lá da Globo, pois é, da Globo News. Então, dá uma olhada aqui o que ele fala. O confronto direto e violento contra o crime organizado é inevitável na situação que o Brasil vive. Boa. A gente tem facções criminosas dominando partes do território nacional. Boa. Configura-se aí uma situação, portanto, literalmente de guerra. E a polícia sabe que não vai conseguir cumprir um mandado de prisão contra dezenas de criminosos e ser recebida pacificamente. Sabe muito bem que são exércitos do crime fortemente armados. E ela age de acordo. E foi isso que a gente viu nessa operação. É sempre uma fatalidade quando um jovem morre. Vocês não vão me ver aqui celebrando a morte de ninguém. Mas ao mesmo tempo, se um jovem, ou tem a idade que for, escolhe estar no crime organizado e escolhe estar armado esperando a polícia, ele se torna um alvo legítimo da força letal policial. E o policial, ao atirar e matar essa pessoa, ele está cumprindo o seu dever. Isso tem que ser reconhecido. A violência contra o crime é legítima e necessária para a sociedade. Senão o crime toma conta. Isso em nada justifica a execução. Matar um criminoso que já está rendido e desarmado. E a esse respeito, é necessário sim que haja uma investigação minuciosa dos cadáveres, das câmeras dos policiais, para saber se houve ou não houve execuções aqui. Mas a princípio o que a gente teve foram cenas de confronto e mortos criminosos, membros de facção do crime organizado que morreram em confronto. E a polícia tem que ser aplaudida por isso. Ok, essa ação foi feita e era uma ação legítima.
aparentemente não houve mortes de pessoas inocentes, de pessoas que não fossem membros da facção. Isso era parte da tática que a polícia usou de levar o confronto para a mata ao lado da comunidade. Dito isso, contudo, a pergunta que fica é, tá, e qual é o próximo passo? Existe algum plano para acabar com o domínio do crime no Alemão e na Penha? Para tirar a facção? Ou será que daqui 3 meses a gente vai olhar para trás e dizer todo aquele esforço, todos aqueles recursos, o medo da população da cidade, a disrupção dos serviços públicos, a morte dos policiais, tudo aquilo acabou não mudando nada? Existe, agora eu vou concluir, existe um plano sim. O próprio governador Cláudio Castro, ele fez um pedido para o Supremo Tribunal Federal, de forma que o governo federal mande blindados mais reforços para fazer a ocupação daquela região. Lembra? Quando foram instaladas as UPPs lá atrás, deu certo. Só que o Estado foi saindo e o crime foi voltando. Então o primeiro plano é esse. Segundo, que tal mandar uma de Bukele ali e construir uma mega prisão, e o Brasil tem condição para isso, lá no meio, né, de uma ilha, para encher de bandido, para pôr eles fazerem trabalhos em prol da população, fazer hortaliça, ou seja, se ressocializar, plantar, fazer hortaliça para ir alimentar crianças e cuidar de porcos e cuidar de gado, pôr eles trabalharem feito condenados. Condenados. E quem não for condenado é morto mesmo. Puxou, sentou o dedo na polícia, tem que estar 7 palmos da terra. Vamos ser sinceros. Então, é raro, mas acontece. A gente vê uma análise coerente de jornalistas da Globo, tá? Vamos lá. E agora, vai rolar a CPI do crime organizado. De alguma forma, o Davi Alcolumbre resolveu mandar a CPI do crime organizado para acontecer. Só tem um detalhe que eu preciso contar para você. A turma do PT não votou para acontecer a CPI do crime organizado. Será por quê, hein? Coincidência? Agora, quem é, né, que terá ali cabeça de chapa? Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro como titulares. Eu acho que isso é bom. Pode falar o que for, mas o pacote anticrime que o Moro tinha apresentado era bom e foi um dos melhores ministros da Justiça que o Brasil já teve. Ai, Sandro, mas ele saiu falando mal do Bolsonaro. Né? O cara foi o melhor ministro da Justiça que o Brasil já teve até hoje. Você goste ou não goste? E o pacote anticrime tinha que ser aprovado, tá? Agora, essa CPI vai ser interessante de assistir, tá? Vai ser interessante assistir porque eu acredito que tem muita coisa que será exposta. E eu acredito que tem muita gente que vai receber muita informação sobre, inclusive, figuras da política que podem estar envolvidos aí com o crime, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que será instalada no Senado na próxima semana, já recebeu quase todas as indicações dos partidos para as vagas titulares do colegiado. Entre os nomes apresentados estão Flávio Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, e Sérgio Moro. Do lado governista, o PT indicou Rogério Carvalho, líder do partido no Senado, e Jacques Wagner, líder do governo. Fabiano Contarato, que era delegado, estará na suplência. O Republicanos ainda não indicou nenhum membro titular, nenhum suplente. Só esperamos que o governo não domine, né, mais uma vez, mais uma CPI. Agora, presta atenção. Como é que funciona? Enquanto vagabundos da imprensa, não, porque a palavra que eu vou falar é essa, vagabundos da imprensa, estão defendendo vítimas da sociedade civil, beleza. Os vagabundos do crime vão para a rua para fazer retaliação contra a população, tá? Olha só essa publicação da Jovem Pan. Isso aqui foi depois, não foi de antes não, tá? Não é antes não, é depois. Criminosos mostram armas após invadirem comunidade no Rio de Janeiro. É isso aqui, as vitimazinhas da sociedade, aqueles menininho bonitinho. É os cria. Tropa dos Zeus, tropa do Malandro.
maromba, tropa do lobo. Quem pegou morreu. Só AK-47. Só AK-47 do homem. R10. Os cria tá na pista. Cria tá na pista, mano. Olha os cria aí. Olha os cria. Olha os cria. Tá no miolo. Caô. Miolo tá é nós. Bota da Melissa. Nós tá é nós. O miolo tá é nós. Ó como é que o homem deixa. O homem deixa os cria assim, ó. Brechar é aço. Olha lá, ó. Pega, cria. Se brechar é aço. Nós tá aqui no quadrado. Nós tá aqui. Pô, cara. Tropa do homem, de mente alto. Cria, tomamos já aqui. Tomamos, pô. É os cria, tomaram. Deu milícia. Vai se f. Os caras tomaram um território, expulsam a população, mas não é crime organizado. Não é terrorismo. Terrorismo é escrever com batom no estátua, tá? Mas a grande realidade que vocês precisam entender aqui é que eles ainda estão lá. A operação não pode parar. Caiado já mandou soldados, o Jorginho Melo já colocou gente à disposição e aí começou a hora dos governadores atuar. O Zema, por sua vez, fez uma postagem, né? Lá em El Salvador, mostrando que dá para resolver o negócio. O antes e depois do país mais perigoso do mundo, publicação que o Zema acabou de fazer. Eu tenho certeza que a esquerda não quer que você veja isso. E o depoimento aqui, a história do Juan demonstra isso. Será que retirar criminosos de circulação, mantê-los detidos é opressão? Pelo que ele me disse aqui, opressão era o que ele vivia antes, sendo extorquido por esses criminosos. Aqui está uma história de que quando tem governo com coragem, a criminalidade cede e acaba. Aqui hoje nessa comunidade, nós temos aqui meses e meses em que nenhum crime, nenhum homicídio é cometido. E antes isso fazia parte da rotina diária dessa comunidade. Então, tá aí. Quando a coragem vem, os problemas são resolvidos, são combatidos. Pois é, né? E aí o vídeo continua aqui, né? Olha só como a população de El Salvador adora o Bukele. Bukele? Ah, gosta dele? Gosta? Aí tá, mano. E outro, uma das mudanças, melhorias que aconteceram aqui é com relação aos veículos de entrega. Tem um aqui atrás de mim. Antes era proibido ou tinham de pagar pedágio para o crime organizado. Agora não. Vem aqui fazer entrega, fomentar atividade comercial na comunidade, gerar emprego. Os estabelecimentos comerciais também voltaram a abrir, porque no passado o crime organizado vinha aqui e cobrava 500 ou $1.000 por mês, dependendo do porte. Algo realmente que causa maior indignação. A pessoa trabalhando e ainda tem de pagar essa mensalidade para os criminosos. Exatamente o que acontece no Brasil hoje, né? No Brasil, o medo virou rotina, mas aqui em Las Palmas ele foi eliminado. Pois é. E não tá na hora do Brasil agir igual? Não tá na hora do Brasil ficar igual, né? Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar aqui. Tem os governadores, né, que resolveram fazer uma reunião aqui, tá? E depois no próximo bloco, né, no próximo editorial, que não vai dar para falar tudo aqui, né? Nós vamos falar sobre o posicionamento dos governadores, o que cada governador falou. Mas olha só aqui. Nós precisamos estar juntos. E eu vim aqui dizer, Cláudio, conte com Santa Catarina. Homens, apoio logístico, inteligência, ombro, tudo que vocês precisarem, contem com Santa Catarina. Nós não podemos perder tempo, nós temos que se juntar. O nosso objetivo é um só, é proteger a família brasileira que mora em todos os estados do Brasil. Estou aqui para dizer de viva voz, em nome do povo de Santa Catarina, que eu tenho muita honra em ser governador. A nossa polícia lá é uma das melhores do Brasil, competindo, ajudando, participando
em todos os momentos da vida brasileira. Então, por isso, eu vim aqui para trazer o meu abraço, não vim aqui para fazer discurso político, não vim aqui para dizer, não tem ideologia nesse momento, é defender o pai de família, que o mais abastado, o mais humilde, está inseguro, está com medo, e nós precisamos estar ao lado dele. O Estado serve para isso. Por mais governadores assim. Agora, só para encerrar aqui, nós vamos continuar no próximo bloco ainda falando sobre esse assunto. Só para encerrar aqui, eu preciso que você entenda o seguinte. Muito bem. É o seguinte. Os governadores, na verdade, o Cláudio Castro começou algo que não tem que ser parado. O sistema virá como um abutre contra o Cláudio Castro. Fato, tá? Não pensem o contrário, porque seria muita inocência da parte de vocês. O sistema virá com tudo contra o governador do Rio. Os governadores dos demais estados agora terão que mostrar com quem eles estão. A polícia do Rio já falou, nada nem ninguém vai nos parar. O recado não foi para os bandidos, tá? Vamos deixar bem claro. Ou melhor, não foi para os bandidos que estão com AK na mão, que estão com um fuzil na mão, lá no morro. Foi para outros bandidos que estão de terno e gravata. E disseram o seguinte, olha, nós não vamos parar. A polícia não quer parar. Entendeu? Agora, os governadores é que não podem se acovardar e ficar com papinho com esse ou aquele que nem é político, mas que dita as regras do rumo do Brasil. Começou a revolução. O Cláudio Castro deu o start da revolução contra o crime. Agora, como os governadores vão atuar, aí já são outros 500. Combinado? Obrigado, pessoal. Sempre foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente volta ao meio-dia com mais um editorial, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero muito que vocês estejam gostando, né, do nosso editorial aqui. Um grande abraço.